E recentemente, e aí eu estou falando da pessoa, não estou falando da instituição, o presidente do Flamengo, estou falando do presidente, não da instituição, sobre a sua prepotência e arrogância, ficou falando diversas vezes num tom que não me agrada. E ele não foi direto, mas ele insinuou. Ele insinuou que eu pego o empréstimo no dia que eu perco o jogo para o Palmeiras de 3-0. Então ele está ali colocando em dúvida o meu caráter, ainda dono do Botafogo, o Textor, que qualquer comentário que ele tenha que falar sobre a situação do Botafogo, ele desrespeita o Vasco da Gama. E o posicionamento dele é um posicionamento de bravata, de gestores que muito tempo fizeram parte do futebol, com frases para causar um impacto, para agradar e fazer um carinho no torcedor, que não faz parte da minha gestão nem do meu caráter. Então que fique muito claro que o Textor tem que respeitar em muito o Vasco da Gama. Ele não vai brincar mais com o nome do Vasco da Gama da forma que ele está brincando. Tá? Tem outros clubes que se acham o Real Madrid. Pode até ser o Real Madrid da Shopee, não é? Mas para chegar lá, precisa se botar os pés no chão. O Palmeiras é sempre assim. Todas as vezes que o Palmeiras decide um jogo, não é? Tem um escândalo, é arbitragem, sempre tem ontem nós que vencemos, um jogo difícil, e não houve influência nenhuma da arbitragem, absolutamente nenhuma. Esses dirigentes reclamam que não acontece nada. E treinadores que reclamam em entrevista que não acontece nada. Isso é injusto. Apesar de fazer parte de uma liga que não é, obviamente, organizada pela CBF, eu acredito que os clubes ainda não têm capacidade para os próprios gerirem uma liga, por diversos aspectos. A competição, para mim, ela é extremamente desportiva. E aí, antes de concluir o meu raciocínio, a minha solidariedade ao presidente João Paulo do Botafogo. Porque uma coisa é a rivalidade do campo e outra coisa é um problema institucional. E no momento mais importante da história do Vasco, onde nós tivemos um problema gravíssimo financeiro através de uma empresa do antigo sócio, eu não recebi uma ligação de nenhum clube prestando qualquer tipo de ajuda, não financeira, de qualquer tipo de ajuda pelo momento que a gente enfrentava. Pelo contrário, muitos clubes, através da Liga, que a Liga fez uma nota criticando a minha ação contra o antigo sócio. E recentemente, e aí eu estou falando da pessoa, não estou falando da instituição, o presidente do Flamengo, estou falando do presidente, não da instituição, sobre a sua prepotência e arrogância, ficou falando diversas vezes num tom que não me agrada, mas eu esperei, escutei calado para falar em algum momento. Quando eu pego um empréstimo com a Crefisa, e o empréstimo é feito porque o CDI era mais baixo, com isso eu pago menos, a preocupação dele não era o empréstimo. A preocupação dele, e de forma muito indireta, porque você pode ser direto no que você fala, e ele não foi direto, mas ele insinuou. Ele insinuou que eu pego o empréstimo no dia que eu perco o jogo para o Palmeiras de 3-0. Então ele está ali colocando em dúvida o meu caráter, o caráter do meu treinador e o caráter de um elenco de 30 jogadores. Então eu tenho que chegar para o meu treinador, falar que eu tenho que perder o jogo, o meu treinador tem que ser filha da mãe, como eu sou, falar para os jogadores, todos os jogadores também sem caráter, para a gente perder um jogo de futebol, porque eu peguei um empréstimo de uma empresa que vive de empréstimo. Então, assim, como é que eu posso acreditar que uma liga vai funcionar sob o controle de pessoas que administram um clube? Não posso acreditar nisso. Na minha situação específica e na situação do Botafogo, um investidor ou um proprietário que chega para sanar as dívidas do clube, causa um dano imenso no clube, e nenhum clube se prontifica a ajudar, porque eu quero ter uma diferença gigantesca, e aí já não é mais desportiva,
e aí também já não é de uma geração de receita, aí é um problema causado de forma institucional com um clube que pode cair numa massa falida, e é isso que eu quero dos meus adversários, que são meus adversários, não são inimigos. Isso é um ponto. Outro ponto é o ainda dono do Botafogo, o Textor, que qualquer comentário que ele tente falar sobre a situação do Botafogo, ele desrespeita o Vasco da Gama. E já não é a primeira vez. Então, ele tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não sabe o que é o Vasco da Gama para ele brincar com certas frases. Eu tenho muito respeito ao Botafogo, a todos os outros clubes, e principalmente aos torcedores do Botafogo, que são crianças, adultos, idosos. Por isso, a minha solidariedade à instituição e ao João Paulo. Eu não sei o que vai acontecer com o Botafogo e não me interessa. Me interessa se João Paulo precisar de ajuda, se o Botafogo cair numa massa falida, se tiver qualquer dificuldade, eu me coloco à disposição para contribuir com o que eu puder, o jurídico, a forma que eu puder ajudar. E o posicionamento dele é um posicionamento de bravata, de gestores que muito tempo fizeram parte do futebol, com frases para causar um impacto, para agradar e fazer um carinho no torcedor, que não faz parte da minha gestão nem do meu caráter. Então que fique muito claro que o Textor tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não vai brincar mais com o nome do Vasco da Gama da forma que ele está brincando. E por isso que eu acredito numa liga organizada por um órgão que é a CBF. Ponto. Porque a gente não tem um companheirismo entre os clubes. O Palmeiras, eu posso falar do Palmeiras, tá? O Palmeiras sempre caminha na posição de valorizar a competição. Sempre na posição de que o Palmeiras não joga sozinho. O Palmeiras não é o centro do universo. O Palmeiras não é o Real Madrid do Brasil, nem das Américas, tá? Tem outros clubes que se acham o Real Madrid, pode até ser o Real Madrid da Shopee, não é? Mas para chegar lá, precisa se botar os pés no chão, precisa se conscientizar que ninguém é maior do que ninguém, todos nós precisamos uns dos outros. Essa sempre foi a mentalidade do Palmeiras, pelo menos dessa presidente. Eu nunca achei que o Palmeiras seria maior ou melhor que qualquer clube. Eu preciso dos outros clubes, eu preciso dos outros clubes para jogar, eu não jogo sozinho. Não, mas o Palmeiras é sempre assim. Todas as vezes que o Palmeiras vence um jogo, não é, tem um escândalo, é arbitragem, sempre tem algum porquê. E eu já falei diversas vezes, eu, presidente do Palmeiras, eu reclamo da arbitragem. Na final da Libertadores, nós tivemos uma falta gravíssima, não é? Que nós entendíamos que era motivo de expulsão. O presidente em nenhum momento reclamou do resultado. Eu me recolhi, não é? E viu que poderíamos melhorar, nunca terceiriam responsabilidade. E quando o Palmeiras ganha, vence, é sempre assim, é sempre uma desculpa. E não é assim que funciona. Ontem nós vencemos um jogo difícil e não houve influência nenhuma da arbitragem, absolutamente nenhuma. E você vai assim, vou dizer, porque vocês perguntam, os jornalistas perguntam, eu vou falar, mas nossa, Leila, você falando de dirigentes que ficam reclamando de arbitragem. E o seu treinador, eu pensei mas o meu treinador, ele reclama em campo, ele é punido, tem um cartão para ele é punido. Ele não participa do próximo jogo, pode ser julgado pela STJD. Esses dirigentes que reclamam que não acontece nada. E treinadores que reclamam em entrevista que não acontece nada. Isso é injusto. O meu treinador, ele reclama, mas ele é punido. Eu queria que tivesse punição para dirigentes também, que respeitassem a arbitragem, jogadores que respeitassem a arbitragem em entrevistas. Então, as coisas deveriam ser mais igualitárias. Mas e aí, torcedor, o que acharam de toda essa história? Pedrinho fez duras críticas, né, ao Textor e ao BAP por uma questão ali de fair play, política da boa vizinhança, né, em relação aos vizinhos dele, citando o Flamengo e o Botafogo como vizinhos, que independente da rivalidade, pode existir a rivalidade em campo que é para existir entre Vasco, Flamengo, Botafogo, mas ele fala que o Vasco enfrentar
tava uma questão muito, né, uma crise muito forte e não teve nenhum tipo de complacência, nenhum tipo de amizade de nenhum lado. Era rivalidade, só puramente uma inimizade. Ele fala, são meus adversários, não são meus inimigos. E ele fala que foi tratado como se fosse um inimigo. E a Leila dá uma alfinetadinha no BAP, porque novamente nós estamos vendo o mesmo caminho, aparentemente, da temporada passada, né? Essa disputa, essa briga de faca, essa troca de farpas entre Palmeiras e Flamengo. Palmeiras é o líder do Brasileirão, hoje um dos grandes favoritos a ser campeão. O Flamengo é outro, né, que independente de ainda não estar em primeiro da tabela ou em segundo, é outro favorito a ser campeão brasileiro. E de tudo, né, no final, a chance, a probabilidade do Flamengo e do Palmeiras brigar por tudo é muito grande, como nós estamos acostumados nos últimos tempos. Mas e aí, o que vocês acharam de tudo isso aí? Vão deixando nos comentários aí, quem quiser, é claro. O vídeo de hoje foi esse, se inscrevam, ativem as notificações, deixa o like aí. Valeu e até a próxima!